Santo, ele comunique aí no teu coração, ele fale ao teu coração e traga aquilo que apraz ao Senhor. Nós queremos aproveitar esse dia para falar com a igreja sobre a Páscoa. Mas eu quero ler um texto com você, está lá em 1 Coríntios 13, no versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Diz assim o texto. Vou ler aqui na NVT. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Bem, 3 coisas permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Muito bem. Ele fala de 3 coisas que vão permanecer. Mas eu queria dizer para você, fazer uma associação com esse texto e a perspectiva da Páscoa. Aqui ele fala de 3 aspectos. Diga comigo assim: fé, esperança e amor. E eu quero fazer uma associação da Páscoa com você na perspectiva da fé, da esperança e do amor. Porque eu creio que se nós conseguimos, e eu creio que é possível fazer essa junção, essa associação com a Páscoa e essas perspectivas aqui da fé, da esperança e do amor, a gente vai perceber, irmãos, que a Páscoa ela tem uma perspectiva do passado, uma perspectiva do presente, e ela tem também uma perspectiva do futuro. O passado, o presente e o futuro. Quando a gente pega esse texto de 1 Coríntios e pinça, a fé, a esperança e o amor, a gente vai conseguir perceber que a fé, ela vai olhar para aquilo que aconteceu, para aquilo que passou. O amor, ele é eterno, mas é a essência daquilo que nós estamos vivendo hoje. Tudo que diz respeito à nossa caminhada com Jesus, tudo que diz respeito à nossa fé, tudo que diz respeito à nossa esperança, tudo que diz respeito à nossa maneira de viver, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se resume no amor. Então, o amor, ele é o fundamento daquilo que a gente vive hoje. E a esperança olha para onde? Para o futuro. E eu quero falar com você na Páscoa, na perspectiva do passado, na perspectiva do presente, mas também na perspectiva do futuro. Então, eu vou dar uma pincelada rápida sobre aonde começou, qual era o sentido da Páscoa, o porquê que se comemorava a Páscoa, e depois vou falar do presente, mas eu quero falar também do futuro. Abre a sua Bíblia aí, em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler aqui alguns versículos desse texto, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Diz assim, eu vou ler o versículo 3 e vou orientando você, porque a gente vai pular alguns aqui para ganhar tempo. Então, Êxodo 12, 3 diz assim: anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa.
A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito. Versículo 7. Em seguida tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Versículo 14 agora. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. Vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Então aqui a gente vê a instituição da Páscoa, que era um sinal da libertação do povo de Deus lá do Egito. E ali tinha algumas peculiaridades, né? A carne o cordeiro, né? Era uma coisa que tinha que ser feita em família, tinha que ter ali uma comunhão. Se a família fosse pequena, era bom juntar com outra família. Então, eles precisavam tomar daquele sangue, passar ali nos batentes das portas das casas, né, como um sinal de que aquela casa ela era uma casa de uma família que pertencia a Deus, né? Eles deveriam comer aquela carne daquele cordeiro junto com ervas amargas e com o pão sem fermento. Por que isso? Qual é o sentido de comer? Né? A gente podia algum dia fazer aqui um exercício, né? E pegar erva amarga, pão sem fermento, para a gente entender, né, o que é aquilo. As ervas amargas era para que eles lembrassem de todo o período de aflição que eles estavam vivendo ali. Aquelas ervas amargas era para remeter eles e fazê-los lembrar de o amargo que era aquela vida, porque eles eram escravos, eles eram subjugados, eles eram oprimidos. Então, e as ervas faziam com que eles se lembrassem disso. Se você for ler o capítulo 12 todo de Êxodo, você vai perceber que havia da parte de Deus uma certa urgência no cumprimento daquela ordenança. E quando a gente olha para o pão sem fermento, isso fala sobre a pressa que Deus tinha de liberar eles daquela escravidão. Havia uma urgência no coração de Deus de libertar aquele povo daquela escravidão. Então, o sentido, né, da erva amarga, do pão sem fermento, era esse. E a carne do cabrito era um sinal também de redenção. Que uma vez o sangue colocado ali nos batentes, era um sinal que Deus estava guardando aquela casa, porque todas as casas que tivessem aquele sinal teria ali a proteção de Deus. Inclusive, você vai ver na frente que naquela noite os filhos, né, o primogênito de todos os egípcios, eles morreram. Né? Então, todos aqueles que não tinham sangue no umbral da porta da sua casa tiveram ali a perda do seu primogênito. Então, o sangue do cordeiro ali era um sinal da redenção de Deus para com
o seu povo. E essa celebração da Páscoa, você vai ver no texto que a gente leu, que será um dia recordado todo ano. Diga comigo assim, de geração em geração. Foi uma coisa que Deus estabeleceu não só para ser feita naquele momento, mas era algo que ia acontecer de geração em geração, para sempre. E até hoje, os judeus, eles celebram a Páscoa nesses moldes. Os judeus celebram a Páscoa nesse molde. E aonde que entra nós, cristãos, discípulos de Jesus? Aonde que a gente entra nessa história da Páscoa? Ou aonde que a Páscoa entra na nossa vida? Aí a gente vai ver que quando Jesus vem, nós sabemos, né? Lembra quando João Batista, ele está com os seus discípulos, e João Batista foi o cara que preparou o caminho do Senhor. João Batista foi um cara que viveu no deserto. João Batista foi um cara que não fez muitos milagres, ele não teve uma proeminência assim, ministerial, ele apenas foi uma voz, ele apenas anunciou o caminho do Senhor. E quando Jesus surge e João Batista está com seus discípulos, ele olha para os discípulos e fala: olha, aquele cara, aquele ali, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é importante a gente entender essa fala, essa frase, porque a gente vai pensar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado só das pessoas. Mas quando João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso quer dizer que Jesus Cristo é aquele que vai restaurar todas as coisas, todas as coisas. Ele apenas não vai purificar a humanidade, o ser humano, não vai apenas tirar o pecado do homem, mas toda a terra, tudo será restaurado. Então ele vai arrancar a maldade de tudo, e tudo será como planejado no início. Amém? Essa é a esperança, e Jesus, ele é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando Jesus, ele está próximo de ser crucificado ali, ele chama os discípulos para celebrar a Páscoa, que era aquela ordenança que vinha lá de Êxodo, séculos atrás. Jesus veio cumprir. Mas o que Jesus faz? Jesus, ele traz luz sobre isso, irmãos. Jesus, ele traz uma clareza de entendimento, e é importante a gente entender, tudo no Antigo Testamento era sombra daquilo que viria. Tudo no Antigo Testamento era sombra. Vou te dar um exemplo. As leis, a vontade de Deus lá no Êxodo, com Moisés, elas foram escritas em tábuas de pedra, e os homens, baseado naquilo que eles viam, eles precisavam obedecer. Só que o profeta, mesmo sem muita luz, ele vai dizer assim, ó: eis que eu farei com vocês, da parte de Deus, né? Eis que eu farei com vocês um novo pacto, e eu vou escrever a minha lei aonde? No seu coração. Ou seja, o que a gente entende? Que a sombra era a lei escrita em tábuas, mas o cumprimento, a realidade daquilo era quando a lei, quando a vontade de Deus estivesse gravada no nosso coração. Era quando houvesse a vida, né, e a vontade de Deus muito revelada no coração do homem. E aí, quando Jesus chama para celebrar essa Páscoa, ele traz uma nova configuração. Ele traz uma nova roupagem. Ele usa a Páscoa, mas ele se coloca
como o cumprimento da Páscoa. E eu quero ler com você Lucas 22, 13. Nós acabamos de falar sobre a perspectiva do passado da Páscoa, o início da Páscoa, que passou lá atrás. E aí, nós vamos falar agora da perspectiva do presente que Jesus estabelece, inicia. Lucas 22, 13. Diz assim, presta atenção, hein? Em como que Jesus ele configura ou reconfigura a questão da Páscoa. Lucas 22, 13, vou ler aqui NVT, diz assim: eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, agora, que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu queria que você guardasse essa fala. Versículo 16. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Guarda esse versículo. Pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Aqui a gente vê que Jesus, ele toma aquele aspecto da ceia e aí da Páscoa, e nessa celebração da Páscoa com os discípulos, Jesus estabelece que nós hoje temos por compreensão e entendimento, por doutrina, tradição histórica e por mandamento, a ceia do Senhor. Jesus estabelece ali a ceia do Senhor. Já não mais seria apenas aquela celebração anual, como era uma ordenança lá no Êxodo, mas Jesus falou que deveria ser uma prática contínua, e toda vez que se fizesse, era para fazer lembrando de quem? Dele. É para fazer lembrando dele. Mas tem um detalhe aqui que é muito interessante, que essa Páscoa que Jesus ele celebrou foi justamente no período da Páscoa. Ele não pegou qualquer outro dia para lembrar da Páscoa. Não, era justamente no período da Páscoa. E aí ele toma pão e primeiro ele fala assim, ó, eu estava ansioso para comer essa Páscoa com vocês. Eu tava muita vontade. Eu não via a hora de chegar esse momento. Eu estava com muito desejo de partir o pão com vocês, de celebrar isso com você. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu não vou comer mais até que essa Páscoa ela se cumpra lá na consumação, né? E até que se cumpra o reino de Deus. E aí, no versículo 18, ele fala de novo: pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Ou seja, Jesus está falando, ó, nós vamos celebrar a Páscoa aqui, e vocês vão continuar nessa prática, vocês vão partir o pão, vocês vão tomar do cálice, e vão fazer isso todas as vezes, lembrando de mim.
em memória de mim. Vocês vão fazer isso sempre, lembrando da minha pessoa, até que eu venha, até que eu volte. Mas fica claro aqui no texto de Jesus que haverá uma Páscoa, uma ceia futura, que é a consumação de todas as coisas, que é o cumprimento de todas as coisas. E nessa Páscoa, aqui a gente vê o que Jesus celebrou com os discípulos. Ele, em seguida, iria para a cruz, ele iria, mais uma vez, assim como Deus lá no Egito, lá no Êxodo, ele libertou o povo do Egito, ele libertou o povo da escravidão, ele deu uma perspectiva nova para o povo, ele deu uma vida de liberdade para o povo, ele redimiu o povo daquela escravidão. E quando Jesus vem, come a Páscoa e fala, olha, isso aqui é o meu corpo, que é dado por vocês, isso é o meu sangue que é derramado por vocês, Jesus está estabelecendo novamente o princípio da redenção, da libertação, e mais do que isso, a esperança de uma nova vida. Por isso, quando nós ceamos, a gente precisa absorver essa compreensão de que em nós há uma nova vida. Amém? Há uma nova vida, há um novo modo de viver. Não porque apenas é um jeito diferente de viver, não, que já não mais sou eu que vive, mas é Ele que está vivendo em mim. Ele é que está vivendo em mim. E aí, eu creio que a gente precisa também entender que haverá uma perspectiva futura da Páscoa. Eu quero aqui falar com você um pouquinho sobre isso. Porque assim, irmãos, a gente precisa ter uma compreensão que quando a gente ora assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu, venha a nós o quê? Vem. Essa oração, ela tem duas perspectivas. Essa oração, ela tem uma perspectiva do presente, mas ela tem uma perspectiva do futuro. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós precisamos crer no nosso coração e ter um entendimento de que o reino de Deus, ele chega na nossa vida hoje. Mas há também uma perspectiva futura, uma perspectiva escatológica, ou seja, do tempo do fim, de quando as coisas elas vão se cumprir de maneira plena. Então, uma pergunta que nós precisamos responder é: o reino de Deus já chegou na minha vida? E aí? Vou dizer para você, já, mas ainda não. Sim, mas não de maneira plena. O reino de Deus está em nós, sim, porque ele foi implantado, a semente foi colocada, mas não de maneira plena. E a gente precisa entender o porquê que não ainda de maneira plena. Por que não dá para a gente concluir de maneira plena? Você precisa compreender comigo assim aqui. O Egito, ele é um tipo, ele tipifica esse mundo, esse sistema. Faraó tipifica o inimigo das nossas almas, diabo. E naquela libertação do Egito, lá na primeira Páscoa, o Egito e o diabo, e o faraó, que tipifica o mundo e o diabo, eles foram julgados. Deus julgou. Deus, ele é justo
juiz. Amém? Qual é o problema que a igreja, no tempo de hoje, ela tem, na minha opinião? Ela se desequilibra nos atributos de Deus. As pessoas, às vezes, tendem a olhar, por exemplo, para a misericórdia, que é um atributo de Deus, só que nenhum atributo de Deus ele está acima dos outros atributos. Então, a misericórdia de Deus, né, ela está em pleno equilíbrio, por exemplo, com a justiça de Deus, com o juízo de Deus. Então, do mesmo jeito que ele é misericordioso, ele também é justo. Sim ou não? É claro que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Dura para sempre. Mas a justiça dele também dura para sempre. Entendeu? E o que acontece? Deus julgou. Ele julgou ali aquele sistema, julgou também quem governava aquele sistema. E quando Jesus morre na cruz, mais uma vez, ele julga o sistema, ele julga o mundo, ele julga o pecado, ele julga o diabo, e a sentença ali, ela se cumpre. A sentença ali, ela se cumpre. Ela é estabelecida. Mas, como eu falei, o cumprimento ainda não foi pleno. Mas a gente canta, né? Haverá o dia, né? Como é que é a música aí? Haverá o dia. Hã? Que a terra se abalará, né? Que o justo viverá. Não lembro da letra da música. Mas é isso aí, ó, o cumprimento dessa verdade, que haverá o dia em que o justo juiz ele vai julgar todas as coisas. E lá na frente, Deus vai julgar o diabo. Quem lembra de Romanos 16, 19, que diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás, aonde? Debaixo dos nossos pés. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, é uma esperança. É uma esperança. Há uma perspectiva no futuro. Mas não é só o diabo que vai ser julgado, mas esse mundo, esse sistema, toda injustiça, toda corrupção, toda sujeira, toda maldade dos homens, tudo aquilo que nega a bondade de Deus, tudo aquilo que rejeita a Deus, tudo aquilo que contrapõe a vontade de Deus, naquele dia vai ser plenamente julgado. E esse sistema que a gente vive, a Bíblia, Apocalipse, lá vai chamar de Babilônia. Babilônia, que é um sistema, é um sistema ideológico que a gente está vendo acentuar cada dia. Essa Babilônia fala de um sistema ideológico onde tudo que é contra Deus vai sendo disseminado, vai sendo semeado, vai sendo difundido. Todas as ideias, pensamentos que são contra a Deus, contra a sua vontade e que afetam ou maculam a sua santidade estão sendo disseminadas. Então, é um sistema que é ideológico, mas é um sistema também que é político, porque precisa da política para poder estabelecer essas coisas. Mas é também um sistema econômico, que é governado por Mamon, onde as pessoas elas vivem, elas se movimentam, elas dão a vida por causa
do dinheiro, mas Apocalipse vai nos dizer: vai cair a Babilônia. Por isso, sai dela, povo meu. Sai dela. Sai desse sistema. Não se mete com isso. Não se envolve com isso. Eu quero dizer para você assim, ó, amado, irmão, irmã, há anos que eu tenho uma coisa no meu coração e que eu repito, e quero dizer para você, ó, esse mundo não tem nada para nós. Esse mundo não tem nada para nós. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que buscar ser os mais excelentes naquilo que nós fazemos, mas eu quero dizer, nada disso com o fim do que estamos fazendo. Nós não podemos ser os mais prósperos com o fim na prosperidade. Nós não podemos ser os melhores alunos nas faculdades com o fim na posição. Não. Tudo que nós fazemos precisa cooperar com o propósito eterno de Deus e os nossos olhos precisam estar lá nessa perspectiva futura da consumação de todas as coisas. Precisa estar lá no futuro. E aí a gente precisa entender, e é isso aqui que eu quero dizer para você, que teu coração se encha de esperança. Irmãos, haverá uma Páscoa que será celebrada no futuro com a presença do nosso noivo. Naquele dia nós vamos celebrar a Páscoa com a presença do noivo, e isso de maneira plena, onde todos nós vamos estar plenos. E eu quero dizer que o porquê que ainda isso não pode acontecer, o porquê que, como eu falei, o reino de Deus já chegou, sim, já, mas não de maneira plena. Eu quero abrir o texto com você que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim: estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. E aí, olha o que ele vem dizendo. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Olha o segredo, irmãos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas a graça de Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de Jesus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é útil. Aqui, irmãos, está a chave que a gente precisa entender, que a gente precisa nutrir o nosso coração de esperança e agora olhar para o futuro. A gente falou do passado, a Páscoa que passou, né? Lá o início em Êxodo, depois a gente falou sobre a celebração que Jesus cumpriu ali com os discípulos e nos orientou a seguir cumprindo, mas no aspecto já não da Páscoa, mas a ceia do Senhor, entendeu? Comendo do pão,
do cálice, que é o seu corpo, que é o seu sangue. E isso fala de uma perspectiva presente. Por isso o texto que nós lemos da ceia fala, ó, vocês precisam celebrar essa ceia uns com os outros, vocês precisam ter comunhão uns com os outros. Por isso que o texto daquilo que agora permanece, a fé, a esperança e o amor, ele diz que a fé olha lá para trás, nós precisamos crer naquilo que aconteceu. Irmãos, não é uma fábula, não é uma fábula, é uma realidade, aconteceu, o êxodo aconteceu, foi real, foi verdade, é história, ninguém pode negar a história, mas por trás da história há um sentido, há uma revelação, aquilo que Jesus cumpriu com seus discípulos, não é uma fábula, é uma história, é uma realidade, e há um sentido por trás daquilo. E qual é o sentido por trás do êxodo? Qual é o sentido por trás da Páscoa que Jesus celebrou, instituiu a ceia? É que Deus está trabalhando nos homens durante toda a história. Deus está se movendo na humanidade durante toda a caminhada dos homens. Quem crê no que eu estou falando? Eu lembro da música lá do Resgate. Se você pensa que, meu Deus, né, voltou para casa cansado, né, para descansar sentado e nunca mais voltar, você se enganou. Ele vive e brilha mais que o raio do sol. E um dia ele virá para nos buscar. E esse texto que eu acabei de ler é a chave para a gente compreender. Paulo diz assim, ó, esse corpo, ele não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo, ele não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo, ele não tem como herdar o reino de Deus. E qual é a promessa? A promessa é que no dia, e a gente precisa entender isso como parte do evangelho. A gente prega o evangelho, mas às vezes a gente anuncia o evangelho incompleto. Às vezes a gente prega o evangelho de maneira incompleta, porque a gente dá uma ênfase na morte de Jesus, na cruz. Pela cruz, ele me salvou, ele me redimiu, ele morreu por mim na cruz, ele perdoou os meus pecados na cruz, seu sangue, né, derramado na cruz, ele me dá a vida, né? A sua morte, ela me dá vida. Ok, isso é o evangelho, é a essência do evangelho, mas está faltando coisa se eu só falo disso, porque se eu falo da morte de Cristo e não falo sobre a ressurreição de Cristo, o evangelho está incompleto, porque a ressurreição dos mortos não é apenas uma coisa que aconteceu com Jesus, mas é uma esperança para os cristãos. A ressurreição dos mortos é uma doutrina central e básica que um novo convertido precisa saber. Porque é o cumprimento pleno da obra de Cristo na vida daquele que nele crê. Porque como nós podemos ver aqui, esse corpo, ele não pode herdar o reino de Deus. Ele é suscetível a dores, é suscetível a enfermidades, é suscetível ao pecado. Você lembra que Paulo em Romanos, ele vai ensinar, ele vai dizer assim, olha, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado já não mais vai ter domínio sobre vós. Por isso, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O que isso quer dizer? E que nós precisamos absorver essa consciência em nós. O pecado, ele é uma realidade. Esse mundo, ele está perdido, é caído. O pecado ainda é uma realidade.
O que nós precisamos entender é que o escravo dele precisa morrer dia após dia. Amém? Mas qual é a esperança e parte inseparável do Evangelho? É que nesse momento, e aí Paulo fala assim, esse corpo não pode herdar o reino de Deus. E aí ele vai explicando o desdobramento disso. Ele fala assim, então, ao soar da última trombeta, num piscar de olhos. Sabe o que quer dizer esse piscar de olhos? É a fração mais rápida de tempo que existe. Ele usa essa figura do piscar de olho para dizer acerca da fração de tempo mais rápida que existe. Ou seja, num momento mais rápido do que um segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, se estivermos vivos, nesse fração de tempo, num segundo, seremos transformados. E aí entra a plenitude daquilo que a gente precisa abraçar com fé, que tudo aquilo que é mortal vai se revestir de quê? De imortalidade. E tudo aquilo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, nós seremos eternos, mas nós seremos o quê? Santos como Jesus. Naquele momento, na plenitude, nós vamos receber um corpo glorificado, nós vamos ser como Jesus. E é nesse momento que vai se cumprir a profecia que diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, o seu ferrão? E qual é o ferrão da morte? O que é que causa a morte, irmãos? O que causa a morte é o pecado. E ali, naquele momento, nós vamos ver o cumprimento pleno da promessa. Hebreus diz, eu queria que você guardasse isso no teu coração. Hebreus diz que Jesus, na cruz, ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou o pecado, ele extirpou o pecado. Mas no momento da volta de Jesus, os que estiverem mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. E aí é a extinção plena, total do pecado. E aí sim, nós vamos poder herdar o reino de Deus de maneira plena. E quando a gente fala sobre o Evangelho, a gente precisa de entender que a ressurreição dos mortos, ela é parte do Evangelho. Porque Romanos capítulo 6 vai falar que nós fomos participantes da morte de Jesus, mas também seremos participantes do quê? Da sua ressurreição. Está escrito lá em Romanos. E eu quero lembrar vocês, lá, Hebreus capítulo, final do capítulo 5, começo do capítulo 6, quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? Quais são os pontos mais básicos da doutrina de Jesus? Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Ensino de batismos e imposição de mãos. E ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ou seja, mais uma vez, a fé para olhar lá para trás, a esperança para viver hoje, o amor para viver hoje e a esperança para o futuro. A gente precisa olhar para isso com muita clareza, irmãos. Eu quero aqui partir para o fim e dizer para vocês que a Páscoa, ela também é uma representação daquilo que vai acontecer no fim.
ela é uma representação daquilo que vai acontecer no fim. E eu quero ler aqui um último texto com você, dizer para você, né, por que a gente celebra a Páscoa. Por quê? Abre aí sua Bíblia lá em Hebreus. Ou em Hebreus não, Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 6. Olha só. A promessa para nós, a visão clara de quem já viu, que foi o João aqui que escreveu isso daqui. Ele viu lá atrás o que vai acontecer lá na frente. Apocalipse 19, 6 diz assim: em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro, branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Aleluia. Aqui, irmãos, João escreve: logo em seguida, a volta de Jesus, ele narra aqui o que vai acontecer. E aí, você percebeu que ele fala assim, ó, diz que eu ouvi algo semelhante ao som do clamor de uma, diga comigo, grande multidão. Como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Sabe o que é isso, irmãos? Todos aqueles que foram fiéis ao Senhor. E no meio dessa multidão vai estar lá Abraão, Moisés, Josué, Davi, Elias, Eliseu, eu, você e todos nós juntos, uma grande multidão. Ele ouviu essa multidão dizendo o quê? Aleluia! Aleluia! Por quê? Porque chegou a hora das bodas, a última Páscoa. A derradeira Páscoa, aquele momento onde todos nós juntos vamos celebrar, porque não há mais morte, não há mais pecado, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais angústia, não há mais treva, não há mais enfermidade, não há mais lágrimas, porque chegou o tempo da consumação de todas as coisas e tudo aquilo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, tudo aquilo que Ele prometeu antes da fundação do mundo, quando Ele se propôs a criar o homem, vai se cumprir naquele momento de maneira plena, porque Deus não tem plano B, Deus não faz remendo, tudo que Ele estabeleceu lá para o Gênesis vai se cumprir nesse momento, porque todas as coisas serão restauradas. Tudo será restabelecido. E nós viveremos a plenitude de Cristo. Vamos ficar eternamente conhecendo o nosso Senhor. Eternamente vivendo
para conhecer o Senhor. Nós celebramos a Páscoa para lembrar que o mesmo Deus que libertou o povo de Israel do Egito. Nós celebramos a Páscoa para lembrar que o mesmo Deus que enviou Jesus para morrer na cruz é aquele Deus que vai cumprir toda a sua promessa. Que lá na frente nós seremos totalmente restaurados. Para lembrar que Jesus, ele resgatou um povo para si. Mas para lembrar e animar você que Jesus está nos preparando como sua noiva. Jesus está nos preparando como sua noiva, está nos ataviando. Aí haverá naquele dia a união dos judeus com os gentios. Somos nós. Todos juntos vamos cear no banquete, nas bodas do Cordeiro. E aquela promessa que Jesus fez, olha, eu não vou mais beber vinho até que se cumpra lá na frente a última refeição. É nesse momento que tudo isso vai acontecer, né? Imagina, irmãos, imagina. Fecha teus olhos aí, fecha teus olhos. Fecha só um minuto. Fecha teus olhos. E imagina a cena que eu acabei de falar. Os heróis da fé. Os homens da Bíblia, juntamente conosco, totalmente glorificados diante de Deus naquele momento, na presença dele. Imagina essa cena. Você precisa de fé para isso. Mas você também precisa de esperança que vai acontecer. Então olha, irmãos, para o futuro com esperança, mas olha para mim aqui. Eu queria encerrar falando aqui para a gente encerrar. Nós precisamos crer no que aconteceu, crer no que vai acontecer. Mas o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Precisamos ser aperfeiçoados no amor do Senhor. No nosso amor por Ele, mas também no nosso amor uns pelos outros. E você sabe de uma coisa que eu queria animar você também? Uma reflexão que eu quero deixar aqui para a gente poder orar e cear, em nome de Jesus, é o seguinte, irmãos, aquela ordenança de que a Páscoa deveria ser celebrada de geração após geração, sabe o sentido que eu vejo disso, irmãos? É assim, ó. O poder de Deus, presta atenção nisso. O poder de Deus, ele tem sido revelado e manifestado de geração após geração. Você sabe o que eu creio e nós precisamos abraçar isso no nosso coração? Ter esperança, ter fé e amar o suficiente para ver isso acontecer, é que o poder de Deus nas nossas vidas, através do Evangelho de Jesus em nós, vai ser tão poderoso nos nossos dias, vai ser tão poderoso nos nossos dias, que nós vamos pavimentar uma estrada para que os nossos filhos andem nela
com muito mais poder, de geração em geração, mas a cada geração de maneira mais plena, até que Cristo volte. Você está me entendendo? De maneira mais plena, de maneira mais plena. Eu louvo a Deus pela família que eu nasci, de verdade. Uma família que, em termos de valores desse mundo, papai não me deixou nada. Herança nenhuma, eu não tenho. De propriedade nenhuma. Mas o legado espiritual que foi deixado sobre a minha vida foi poderoso. Eu lembro e recordo, por exemplo, da minha avó, desde que eu me entendo por gente. Passando horas, de 6 da manhã a 11h30 da manhã, trancada no quarto, lendo a Bíblia, buscando a Deus e orando, dia após dia. Você sabe que a minha avó, ela ensinava a Bíblia para as mulheres lá na congregação. Ela tinha uma graça para ensinar. A herança que eu recebi dela foi todos os cadernos, os livros, as anotações dela, que ela fazia sobre o que ela entendia da Bíblia. E eu me confronto com isso, sabe por quê? Porque, às vezes, irmãos, a gente quer viver algo extraordinário. Quem aqui quer viver o sobrenatural? Levanta a mão, quem quer viver algo sobrenatural? Quem aqui quer viver algo extraordinário? Então deixa eu te ensinar uma coisa. Você não vai conseguir viver o extraordinário se você não for fiel no ordinário. Você não vai conseguir viver algo muito grande se você não for fiel no pouco, no básico. Como é que anda a tua vida de devoção? Como é que anda a tua vida de leitura bíblica, de oração diária? Isso. Se você conseguir ser fiel nisso, você vai preparar um caminho para a próxima geração. Se você for fiel nisso, você vai preparar os teus filhos para irem mais longe do que você. E eu creio, irmãos, que talvez nós nem sejamos a geração, não sei. Não sei. Isso Deus reservou para Ele mesmo, de anunciar. Então ninguém sabe. Jesus falou que nem ele, o filho, sabia quando seria o dia e a hora da volta de Jesus. Mas deixa eu falar. Pode ser que sim, mas pode ser que nós nem sejamos essa geração que vai ver a volta de Jesus. Mas o que nós estamos fazendo para preparar os nossos filhos? Para preparar a geração futura? Só existe dois caminhos, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Não há meio termo. Ou os nossos filhos vão ser muito mais poderosos do que nós nessa geração, ou muito provavelmente eles vão se desviar do caminho. Não dá para ter meio termo. Está entendendo o que eu estou falando? Ou eles vão muito para frente, ou eles nem vão seguir. Porque a proporção do crescimento da palavra e do evangelho é proporcional, né, ao aumento da iniquidade. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos semeando? E ainda mais sabendo que vamos prestar contas a Deus daquilo que nós estamos vivendo, de como nós estamos vivendo. Eu não sei o que seria da minha vida
sem Jesus, sem a herança que minha avó, que minha mãe deixaram para mim, espiritual. Eu não sei o que seria de mim sem a palavra de Cristo. Eu não sei o que seria de mim também. Aí eu queria falar para você. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse os meus irmãos e as minhas irmãs, que não desistiram de mim, que suportaram as minhas debilidades, as minhas fraquezas. Eu não sei o que seria da minha vida se não fossem os meus irmãos, que me amaram, que investiram tempo na minha vida, que me ensinaram as Escrituras. Por isso, eu não consigo viver de uma forma que não seja em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus. E é nesse entendimento que a gente precisa crescer a nossa compreensão da ceia, irmãos. A gente tomar do cálice. Jesus, na noite que ele foi traído, amados, ele tomou o pão e falou assim, ó, isso aqui é meu corpo, que é dado por vocês. Diz que ele partiu o pão e entregou, ele estava ali mostrando algo que tinha a ver com ele. Ele estava se partindo pelos discípulos e se entregando a eles. E quando os discípulos tomaram do pão, eles estavam comendo o corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, quando você pega do pão, você está colocando para dentro de você o teu irmão, a tua irmã. Quando você toma do pão, você está dizendo para Deus e para o teu irmão, fala assim, ó, eu recebo você na minha vida. E eu estou disposto a suportar, e não é tolerar, suportar é diferente de tolerar. Suportar você, ser um com você, e colocar você dentro da minha vida. Eu te recebo na minha vida como meu irmão, como minha irmã. Mas que não seja só aqui na hora de partir o pão, né? Não. É no dia a dia, é na vida. É quando eu preciso que você olhe para mim e me ame o suficiente para dizer, olhando nos meus olhos, isso aí está errado. Isso é a ceia bíblica. O cálice de Jesus. Ele tomou o cálice e falou assim, isso aqui é o cálice da nova aliança. É quando eu tomo do cálice e olho para você e falo assim, meu irmão, eu estou contigo até o fim. E naquele dia, você vai estar do meu ladinho, na boda do Cordeiro. Nós vamos estar juntos lá. Já pensou? Estarmos juntos? Por isso que eu creio, irmãos, por isso que eu creio que a vida da igreja, enquanto os irmãos vão passando, nós temos conversado aqui sobre a ceia, sobre como que a gente crê na ceia. A ceia, irmãos, isso aqui é um símbolo de uma realidade espiritual e que ela é para os discípulos de Jesus, para os filhos de Deus, para aqueles que creram em tudo isso que eu falei, na morte de Jesus, na sua ressurreição, que creram
na esperança da volta de Jesus. A ceia é para isso. A palavra fala que é muito ruim a gente cear sem entendimento. É muito ruim a gente cear sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É isso aqui que eu acabei de falar, é dar o valor que ele tem, é considerar a importância que o corpo tem. E aí a história vai passando, e aí, irmãos, tem um monte de gente que tem uma série de entendimentos, né? Aí, por exemplo, tem grupos que não pode dar ceia para as crianças de jeito nenhum. Pode, as crianças não têm acesso. E nós respeitamos. Mas o nosso entendimento é o seguinte, é que a ceia ela não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. Precisa ter temor, precisa ter reverência, precisa ter discernimento, precisa ter compreensão e clareza do que a gente está fazendo. Mas Jesus falou, deixa os pequeninos vir a mim. Não vos embaraceis. O que a gente orienta aos pais? Ensina os filhos. Vai gerando neles uma consciência. Vai gerando neles uma consciência. Até porque eu creio que em algum momento os nossos filhos eles vão ter que tomar uma decisão. Mas deixa só eu falar para você o que eu creio nisso. Nossos filhos vão precisar tomar uma decisão, não é se eles vão querer. Eles vão precisar tomar uma decisão se eles quiserem sair. Porque se eles já são. Amém? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, a minha filha, ela já é uma discípula. É uma discípula. Ela vai ter que decidir não querer. É assim que eu penso. Mas a gente tem que fazer com entendimento. Gerar nos nossos filhos também uma reverência, um temor. Gerar neles uma consciência. Amém, irmãos? Amém?